Bom, professora, falei então agora sobre interferência internacional. A gente tem uma frase, né, que a gente escuta bastante, que é: a Amazônia é nossa. Por conta de críticas aí ao governo federal, a forma como o governo federal lida com esses problemas na Amazônia. A interferência internacional é sempre negativa? Pode ser positiva? Quais são as problemáticas que envolvem? Então, assim, quando a gente fala a Amazônia nossa, isso me remete a um discurso da época da ditadura militar, né? Amazônia nossa. E também há um movimento dos anos 80, mais ou menos, muito vinculado ao processo de desmatamento que estava acontecendo naquela época na Amazônia. Tirem as garras da Amazônia. Eu me lembro, como eu era estudante universitária, um movimento enorme dentro da política estudantil, criticando, né, a ação de vários organismos internacionais dentro da Amazônia. Ok, agora vamos olhar isso no hoje, né? Esse é um discurso lá de trás, quando você tinha uma preocupação enorme com a seguridade, não sei se seguridade, mas acho que mais a segurança do território nacional, sabe? Isso aqui é nosso, ninguém mexe, hein? Isso aqui é nosso, ok. Se você fala assim, isso aqui é nosso, ninguém mexe, mas realmente ninguém mexe, só que não é assim que acontece. Então, assim, é nosso, mas a gente sabe que há uma série de, não só especulações, mas ações mesmo, de roubo de riquezas daquela região. Então, assim, falar isso é nosso é um discurso nacionalista fora do contexto atual. O Brasil, ele tinha acesso tinha um fundo, o Fundo Amazônia, né, que várias nações bancavam. Esse Fundo Amazônia, ele propiciava também o financiamento de vários projetos dentro do território amazônico. E aí o Brasil falou, não, a gente não precisa do dinheiro de vocês. A gente precisa, porque se você olhar para a Amazônia como um patrimônio mundial, e é assim que ela tem que ser olhada, ela não é um patrimônio só do brasileiro, ela é um patrimônio do mundo. E o mundo precisa, sim, ter cuidado com a Amazônia, precisa cuidar da Amazônia. Então, assim, você falar, é nosso, ninguém mexe, é irresponsável. É um pseudonacionalismo, e é um pseudonacionalismo irresponsável. Porque se a gente tem essas nações ricas, sim, ok, mas você está, esse seu discurso é um discurso muito inocente, né, tolinho, porque você acha que eles não têm interesse econômico? Óbvio que eles têm, é claro que eles se lucupletam com a parte de exploração ilegal de madeira, mas se a gente recebe esse dinheiro e a gente faz bom uso, e aí a gente começa realmente a atuar como Estado, tanto em termos de manutenção da vida com qualidade nessa região, como preservação dos recursos, mas não é preservação de não tocar, mas preservação no sentido de saber utilizar aqueles recursos e fazer esses recursos realmente gerarem renda, poxa vida, seria o melhor dos mundos, sabe? Então, esse discurso nacionalista, pseudo-nacionalista, porque não tem a menor noção do que é a Amazônia, e vem com um discurso de que é nosso, ninguém toca. Não, e vocês, né, tem até agora com a morte do Dancy, eles recuperaram uns vídeos, ele perguntando, fazendo uma pergunta para o presidente, e o presidente falou assim, é nosso, vocês não têm nada a ver com isso. Tem sim, todo mundo tem. E se a gente incluísse mais pessoas, né, e se tornando responsável por aquilo que acontece dentro da Amazônia, a gente teria realmente um outro território. E aí, quando eu falo responsáveis, no sentido de você coibir mesmo, não é só proibir, coibir a ação desses traficantes, tanto da pesca, quanto a Amazônia virou um corredor de tráfico de drogas. Tem uma cidade que eu trabalho já há 15 anos com ela, Ponta de Pedras, que há 15 anos atrás eu andava à noite sozinha naquela cidade. Hoje eu não consigo mais andar, porque ela virou um ponto de tráfico de drogas. Então, assim, olha só o prejuízo para essa população, onde está o Estado que permite que essas coisas aconteçam, sabe? Então,
eu não acho ruim os outros países também se responsabilizarem pela Amazônia. Eu acho que se a gente tivesse realmente um pacto global em torno desse território, eu acho que seria o melhor dos mundos. Essa questão do território é muito complexa, porque se acontece essa exploração desenfreada da Amazônia e esse desmatamento, as consequências são mundiais, Sim, porque exato. é a maior floresta tropical do mundo. Sim. Então, inclusive a nossa próxima pergunta é sobre o desmatamento. Esse desmatamento desenfreado, ele é uma característica do governo atual ou ele já vem sendo praticado nos governos anteriores? Olha, os dados mostram que a gente tem um aumento desse desmatamento absurdo até o início dos anos 90. Aí você tem um monitoramento, né, periódico do INPE na época, com esse programa, esse projeto que eles tinham, que era o de monitoramento do desmatamento. Dá para a gente a informação de que ele subiu, ele foi subindo, o desmatamento foi subindo, mas a taxa ela começou a cair a partir que a gente tem políticas de Estado. E são várias, desde a parte de demarcação das terras indígenas, fiscalização do IBAMA, tudo isso, entre outras políticas, isso vai, assim, o IBAMA como um órgão realmente atuante, prendendo, punindo, aí o desmatamento começou a diminuir. A política do governo de desmonte dessas instituições e afrouxamento da fiscalização causou, sim, um aumento das taxas de desmatamento. Então, isso aí é uma coisa que a gente pode falar com muita tranquilidade. Os dados mostram que o desmatamento aumentou porque houve um afrouxamento das políticas de fiscalização. Sim.